Boa tarde a todos, um salve à fraternidade, mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje eu trago um tema específico, A fé raciocinada com os nossos filhos, ou filhos ou filha, enfim, Ou poderia dizer em outros termos, a fé religiosa. É um assunto, no meu ponto de vista, extremamente importante, sempre foi, e entretanto, eu desde já eu digo que eu não estou aqui querendo ser dono da verdade, nada disso, é apenas um simples análise do meu ponto de vista, que é pouco comentado, mas deveria ser comentado, além disso, praticado e ensinado de uma forma de conduta e ética, Que a melhor senso de religião, só posso dizer assim, é o senso da fé raciocinada, e não de apego fanático religioso, com todo respeito. Mas o que eu quero dizer? Hoje eu queria trazer um tema, A forma que muitos pais por aí, mesmo com boa intenção, obviamente queremos os bem para nossos filhos, Ou filhas, mas entretanto, muitas das vezes a gente não para pensar na escolha, no livre-arbítrio que eles têm. Obviamente que, por exemplo, muitas das vezes a gente acha, não, mas é uma criança ou é um adolescente, enfim, não sabe, então eu vou guiar. É meu dever guiar meu filho no melhor caminho, no caminho correto, no caminho bom, que a pessoa, os pais idealizam, Tem essa também. Agora, eu vou dar um exemplo bem específico, Obviamente que é natural, é natural que nós pais queremos o melhor para o nosso filho. A nossa fé religiosa, entre aspas, eu posso dizer assim, A nossa religião que a gente segue, a gente quer passar à frente para os nossos filhos. Entretanto, no meu ponto de vista, eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha, com interrogação sobre, será mesmo que é certo passar a minha religião para frente? Será mesmo que, além do que eu quero, do que eu desejo para o meu filho, que é o melhor, será mesmo que isso está designado com o futuro, com as escolhas, com o destino, com os desígnios que o meu filho ou minha filha está querendo? Então a gente tem que analisar isso. Obviamente que a gente fica com aquela ânsia, porque infelizmente a maioria, não todos, dos pais vivem mais por cópias alheias do que por autenticidade de si mesmo. E como eu vou dar um exemplo, eu estudava aqui em Queimadas, na época, acho que eu já comentei isso em algum vídeo, eu estudava aqui em Queimadas, na época, acho que foi de 2016, E eu tenho um amigo meu que eu sempre gostava de ler esses livros espíritas, espiritualistas, e ele comentava comigo certas coisas. Depois de uns 4 meses de amizade, que foi se abrindo mais para mim, falando um pouco, Que os pais deles eram evangélicos, e tinha que fazer lá um batismo, eu não sei, é um negócio lá, tem que fazer lá tipo para pertencer, Eu acho isso estranho. Mas ele relatava que sonhava com pessoas de família, sonhava com alguém pedindo oração, pedindo que fosse fazer uma missa para ele, E essa pessoa que ele sonhava, e ele disse que isso era frequente, às vezes era 2 vezes por mês, 3, numa semana. E ele disse que quando comentava isso com os pais dele, infelizmente, com todo respeito, que a religião evangélica é maravilhosa, respeito muito, independente das vertentes, Tem várias, mas tipo assim, ainda com fanatismo e a mente bem presa na consciência do dualismo, cheio de dogmas, preceitos, essas coisas. E fala, não, isso é obra do demônio, e você está sendo perturbado, isso é porque você não foi isso ainda, você tem que pertencer, tem que fazer, ou seja, é claro que dentro da visão deles limitada e pouco conhecimento, ou escraviza, porque já foi empurrado de goela abaixo, forçado, bem dizer, então quer passar, se preocupou com ele na época, mas em um sentido estranho. Quando ele aos poucos pediu minha opinião, e eu falei, irmão, é o seguinte, se o seu coração está pedindo, faça a vontade dos seus pais, faça isso. Mas se caso você vê que tem como conversar, tem como dialogar, alguém da família que tem outra visão, tem uma visão mais ampla, outro seja de outra religião, converse, deixe se expressar um pouco. Mas é claro, da boca para fora tudo é fácil. Na hora do vamos ver é que é difícil conversar. Eu só sei que a gente estudou o ano todinho, ele disse que fez, foi, entre aspas, não vou dizer manipulado, mas quase ali influenciado no mau sentido, quase contra a sua vontade, mas fez. Mas ele disse que o coração dele não estava naquilo.
né? Ele gostava de estudar outras vertentes, outras formas. E o que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu vou agora falar de mim. Eu tenho meu filho, né, o Edson. Eu, da melhor maneira possível, eu vou tentar expor a ele a literatura. Conforme ele for crescendo, eu vou falar da religião católica, dos evangélicos, os espíritas, a Umbanda, a parte esotérica, o budismo, o shintoísmo. Eu vou como falar e ensinar a ele cada religião, mas acima de tudo, que acima da religião e de ser uma pessoa religiosa, o melhor que tem, eu vou dizer, meu filho, é você ser um ser humano ético, tenha conduta na vida, com seus semelhantes, inclusive consigo mesmo. Porque não adianta você ser um bom religioso se você não tem caráter. Então, eu creio o seguinte, eu não vou expor, olha, o caminho é esse aqui, você tem que fazer assim. Não, jamais vou assim impor nesse caso, mas vou expor a ele, vou fazer, se caso o livre-arbítrio ele quiser estudar direitinho, vou ensinar as coisinhas, e aí, quando ele tiver mais maduro, mais ou menos 10 anos ou 12, enfim, e ele quiser seguir ou quiser fazer um preceito, seja do que for, qualquer religião, pode até ser ateu, eu vou respeitar. Mas isso é o meu intelecto, tudo pelo que eu já vivi e já senti e vivi nessa vida. E relato de várias pessoas. Um tempo aí, um relato. No momento eu estou bem comigo, nas minhas auto-reflexões. Mas o que isso tem de importante? O que isso tem a ver? Tudo. Porque muitas das vezes os pais botam de goela abaixo, forçam os filhos a seguir um caminho que o próprio pessoa não está querendo. E muitas das vezes, como a gente vive numa sociedade escravizista, né, que gosta de impor, se você não fizer está errado, se você não fizer, você, sei lá, sabe, é visto como diferente, isso é errado, isso é coisa daquilo, isso é coisa daquilo outro. Infelizmente a ignorância é grande, infelizmente ainda é. Por mais que as pessoas estão mais abertas, entre aspas, um pouquinho assim, a sensibilidade, mas fica fechado. Então a gente vê relatos de pessoas que às vezes tem tudo para dar certo em tal caminho, né? E vamos dizer assim, muitas das vezes é impedido por certas escolhas, porque eu tenho que agradar minha mãe, eu tenho que agradar meu pai. Aí vem aquela velha história que eu já ouvi: honrar seu pai e sua mãe. Sim, tem esse mandamento, mas dizer a sua conduta, o que instiga o seu coração a um ser humano melhor, o seu caminho que você quer buscar a fé, buscar Deus que está em todos, não quer dizer que você está indo contra de respeitando seus pais. Porque eu acho isso muito estranho, eu impor a meu filho, né, você vai seguir isso aqui. Porque eu sigo aqui, isso, eu vou seguir, então o que é isso? O negócio é se você querer saber essas coisas. Então, ou seja, ali, por mais que eu, entre aspas, me ache uma pessoa boa, que eu estou fazendo bem para ele, não estou. Eu estou em contra a idealização do meu filho. Agora, se eu expor a ele, olha, você quer seguir esse caminho, mas veja bem, olha só, primeiramente, você tem que ter uma integridade firme para saber a conduta correta, a ética, para ser um ser humano do bem. Se quer aprender isso aí, se você quer aprender negócio de jogar búzios, ou tarô, cartas, essas coisas, faça direitinho, busque, estude, mas sempre num bom senso, com a conduta, de ajudar os outros. Nunca com intenção de barganhar, de ser conveniente, de ganhar algo em troca, e o caminho é por aí. Vai levar a considerar alguns elogios, vai levar algumas críticas também, mas o importante é você ser ético, você vai ser feliz na vida. Siga o seu coração, se é isso que você quer, agora sempre atento nos estudos, análise e reflexão na vida. Isso sim seria bonito, nas conversas dos pais com seus filhos, né? Porque há casos por aí dos pais católicos, ou haver, por exemplo, os pais ubandistas, mas o filho quer ser evangélico. E os pais não querem, não, você não pode ser evangélico, sei lá o quê, não, mas é a escolha do filho. Da mesma forma, tem casos por aí de pessoas que querem aprender a jogar música, quer ser da Umbanda, quer aprender esse negócio de tarô, de cartas, e muitas das vezes fica sem jeito de, vamos dizer assim, impor a sua opinião sobre a vida dos filhos. Isso é complicado, porque você está interferindo muitas das vezes. Obviamente que eu não estou aqui como dono da verdade, nem quero dizer que tal destino é esse. Não, deixe viver, cada experiência é absoluta. Tem pessoas que não se dão bem numa religião, vai para outra se dá bem,
encontra um trabalho, um convívio, uma família, vai levando a vida. Aí tem pessoas que passam por um, por dois, por três e acabam sendo o quê? Como no meu caso, hoje eu me considero universalista, né? Eu me considero da fraternidade da cruz e do triângulo, sabe? Eu me envolvo no sentido assim de emanar o melhor que é por mim, e da minha maneira pequena e simples de falar, eu tento orientar os outros, independente do caminho, jamais contrariando, mas sempre opinando e dando tino ali naquilo que talvez reflita, né? Então conheço pessoas que são católicas, mas adoram estudar negócio de chakras, na sua individualidade, na intimidade delas. Amigo meu, evangélico, que gosta de ver negócio de ressonância, essas coisas, cromoterapia. Então, existe uma coisa, isso é bacana, porque isso vai dando um elástico no ser humano, né? Então, o meu ponto de vista é isso, né? Eu creio que quem tiver paciência, reflita isso aí, converse com seu filho ou com sua filha, pergunte, é isso mesmo que você quer para sua vida? Você quer, você aceita? E veja como o ser humano reage, porque muitas das vezes concorda, eu vou fazer, mas por dentro não está, aquilo causa um mal. E essa emoção, essa coisa nutrida, não muito boa, isso com o tempo pode ocasionar um declínio grande no cérebro, uma doença somática no corpo, a ver a pessoa tá ali, mas por fora tudo normal, mas por dentro tá triste, porque não tá seguindo o caminho que queria, né? Eu creio que esse pequeno vídeo, quem sabe ajuda alguém por aí, né? Porque é isso, eu mesmo penso muito nisso, eu penso bastante. Às vezes eu tô lendo, tá com o bebezinho, já é muito novo ainda, mas eu fico imaginando, será? Porque nós, pais, né, que é uma expectativa que o filho tem que ser, sabe, aquele... E às vezes é totalmente contrário, a gente tem que respeitar. Isso é maturidade emocional e racional também, né? Saber lidar com as opiniões e com a forma que os nossos filhos querem seguir na sua vida, né? Então essa é a minha deixa, tá aí, né? Falei, mas creio eu meio atrapalhado, mas vai servir para alguém. E é isso aí, gente. O caminho da fé é ótimo, não importa qual seja. O importante é a conduta e a ética. Se o seu filho quer ser evangélico, deixe. Se ele quer ser católico, deixe. Se ele quer ser do xamanismo, permita. Se ele quer aprender sobre registro, jogar tarô, ver búzios, permita que ele tenha as experiências adquiridas, né? Sabemos que a vida, a gente tem que correr atrás das coisas materiais, tem sim, mas o foco clímax da paz de espírito, da elevação espiritual, é totalmente da fé raciocinada, né? Tem a ver com a parte espiritual. Então permita que seu filho converse, seja quem for, converse com seu filho ou com sua filha e pergunte, é isso mesmo que você quer? Né? Não impondo, né? Porque existem vários comentários, existem vários casos, cada caso é um caso, né? Tem pessoas que falam, de menor, está debaixo do seu teto, que tem obrigação. Não é assim, gente. Não é porque às vezes o filho tem 15 anos, ou a filha tem 13, 12, 16, mas você tem que sair porque você é de menor. Não é assim. Você não vê que você está assim, não é um pai, um controlador, não é uma mãe, uma manipuladora. Então é bom ter uma conversa sensata e procurar entender os estudos, as coisas da vida, né? Enfim, um abraço a todos, salve a fraternidade do Triângulo e da Cruz.